destinado ao lazer, práticas de esporte, leitura e muito mais. Hoje o Galeria é aqui, do Parque Ponte dos Bilhares. Nesse programa, em homenagem ao Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio, nós vamos abrir o baú de histórias do Museu Casa Eduardo Ribeiro. Tem também os bastidores da apresentação Mix de Ópera com Walter Frota. E mais, no quadro Você Conhece, vamos bater um papo com o artista plástico Eduelson. Não sai daí, já estamos no ar! Inaugurado há 8 anos, o Museu Casa Eduardo Ribeiro traz detalhes sobre a vida pessoal, militar e administrativa de um dos maiores governantes do nosso estado. Vamos abrir o baú de histórias desse espaço. Agora que eu já preenchi o livro de visitantes, eu vou lá para a entrada principal do museu encontrar com o Rodrigo, que será o nosso guia nessa visita de hoje. Vem comigo! Então, Rodrigo, atualmente aqui no prédio funcionam um museu e outros espaços, mas a história do local começou como uma residência, certo? Isso, aqui foi a casa do ex-governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, né? Antes de ser o museu, bem antes, o Eduardo Ribeiro ele morou aqui na casa no período de 1800, na verdade ele foi governador de 1892 até 1896, então esse mais ou menos foi o período em que ele morou aqui na casa, né? E aí, depois do Eduardo Ribeiro, que foi um importante governador pra gente, né? Ele veio lá do Maranhão para viver aqui no Amazonas, a casa foi também residência da família Bretlau de Castro, que ele também era deputado estadual, também era engenheiro, assim como Eduardo Ribeiro, né? Mas ele só viveu aqui até 1941, e aí a família dele continuou vivendo até 1961, então ficou bem mais tempo que Eduardo Ribeiro. Né? Várias famílias já passaram por aqui, já funcionaram vários espaços aqui no prédio, né? Exatamente. Depois da passagem de tantas famílias aqui pelo prédio, em que momento passou a funcionar o Museu Casa Eduardo Ribeiro no espaço? Então, essa casa ela passou do governo federal para o governo do estado em 2002, para a Secretaria de Cultura dar início ao processo de restauro. Né? E aí, em 2007, o restauro foi realmente iniciado, e em 2010 a casa foi inaugurada como um museu. Né? Em 2009, o mobiliário chegou na casa e eles foram montando o museu mesmo no ano de 2009, e aí em 2010 foi quando a casa foi realmente inaugurada. Então a gente funciona como Museu Casa Eduardo Ribeiro desde 2010. Há 8 anos, né? Já fazem 8 anos. Você citou anteriormente que a casa é dividida em 3 andares, térreo, primeiro e segundo. Como é feita a divisão dos espaços? Então, a casa ela começa onde a gente está, aqui no primeiro andar. Né? A gente já tem, na entrada oficial a gente já para aqui no primeiro andar. E aqui é onde fica a sala de estar, né, que é onde a gente sempre começa a visita. Tem também a varanda do lado da sala de estar e o gabinete onde o Eduardo Ribeiro trabalhava também. Então essa parte é mais para receber as pessoas, né? O gabinete ele também despachava dentro, apesar de ser uma residência. E também atrás tem a sala de recepção, o salão de recepção, que é como se fosse um salão de festas da casa. Então, como eu te falei, é como se fosse para receber mesmo, uma parte para receber as pessoas mesmo. Daí aqui embaixo no térreo a gente tem o que a gente chama de porão alto, né? Na época era chamado de porão alto. Hoje funciona basicamente a parte administrativa do prédio. E a sede da Academia Amazonense de Medicina, que também funciona aqui nessa casa. E aí tem o segundo andar, que é o último andar. Lá funciona a sala de janta, de refeições. O segundo gabinete, que é onde o Eduardo Ribeiro ia mais para ler, ficar sozinho, né? Mais particular. Exatamente, uma coisa mais particular. Ele não recebia tantas pessoas, né? E lá também fica o aposento particular dele, é o quarto dele.
E com relação aos objetos encontrados aqui no museu, de que forma eles foram adquiridos e distribuídos pelo espaço? A maioria dos objetos imóveis aqui do museu, eles não são originais do Eduardo Ribeiro, né? A maioria dos móveis daqui, eles foram adquiridos em antiquários, 2 antiquários específicos lá no Rio de Janeiro, e essas peças, elas são mais para você ter uma noção de como que era uma casa de época, né? Uma casa de luxo no período... Esses móveis são referentes ao século em que as pessoas residiram aqui no espaço. Século XIX, exatamente. E aí, com relação à distribuição dos móveis, eles tentaram procurar relatos, né, de pessoas que pudessem conhecer Eduardo Ribeiro, ou então talvez moradores dessa casa mesmo, os antigos moradores, né? E aí eles tentaram fazer o mais parecido possível para tornar a casa bem com a cara do Eduardo Ribeiro mesmo. Bem cara de casa mesmo. E bem casa antiga mesmo, bem casa luxuosa de um governador mesmo. Com relação aos objetos originais, o que a gente encontra aqui do acervo original do Eduardo Ribeiro? Então, nessa sala que a gente está, a gente tem o espelho, que é o espelho de cristal. Mas além do espelho, a gente tem vários objetos que também são originais do Eduardo Ribeiro, como a bengala, os relógios de bolso que ele costumava utilizar bastante, e a cadeira, que é eu digo que é o mais importante, né? A cadeira é o objeto que as pessoas mais se assustam quando vêm, porque é a cadeira que Eduardo Ribeiro foi encontrado morto, né? Lá em 1900. Só que a maioria desses objetos, eles foram trazidos lá da chácara do Eduardo Ribeiro, né? Não foram encontrados nessa casa mesmo. Mas fazem parte da história da vida dele. Fazem né? parte da história da vida dele. E agora o momento mais importante. Rodrigo, quais os dias e horários de funcionamento aqui do museu? Então, a gente está funcionando todos os dias, né, de domingo a domingo, e a gente abre das 9 até as 14, né? A gente está recebendo o público nesse horário. Inclusive, a gente tem visita guiada aqui no museu. O museu funciona dessa maneira, em grupos maiores, grupos menores, né? Inclusive visitas individuais também. Então, das 9 até as 14, todos os dias. Rodrigo, o Galeria veio até o Museu Casa Eduardo Ribeiro como forma de comemoração ao Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio. Então eu gostaria que tu falasse pra gente qual a importância dos museus nas cidades. O museu é um lugar onde cabe tudo, né? Você tem história dentro do museu. Tem muitas pessoas que elas querem, que elas procuram se descobrir quem elas são, descobrir quem elas foram. Culturalmente falando, o museu tem um valor imensurável, né? Um valor muito alto. Quantos detalhes e que lugar lindo! O Galeria vai para o intervalo e no próximo bloco tem uma matéria especial do Walter Frota sobre os bastidores do Mix de Ópera. A gente volta já! Um espetáculo preparado pelos alunos de canto da Universidade do Estado do Amazonas. Vamos conferir os bastidores do Mix de Ópera com Walter Frota. Oi Raíssa, oi pessoal do Galeria. É o seguinte, missão dada é missão cumprida. Estou chegando aqui no Casarão de Ideias, que fica aqui na Rua Barroso, no centro de Manaus. E ó, pessoal, é um lugar muito legal, muito bacana. Você que está aí acompanhando aqui o Galeria, precisa conhecer esse lugar, viu gente? Aqui na frente a gente vê até alguns cartazes aqui de peças que são exibidas aqui dentro. Mas o que nós viemos fazer hoje é acompanhar os bastidores de um projeto de extensão de canto da UEA, a Universidade Estadual do Amazonas. Pois é, eles estão aqui com um mix de óperas. Que legal, né? Vamos lá conferir como é que eles estão lá se preparando para fazer essa apresentação? Vem comigo! Ó, pessoal, o Casarão de Ideias é muito legal. Você que nunca teve a oportunidade, assim como eu também, estou aqui admirado com esse lugar. Olha só, essa parte aqui, ó, diversas máscaras aqui que representam o teatro. São máscaras de várias partes do mundo, de diversas culturas. Olha só que legal, que barato isso aqui. São fantoches de diversos tamanhos.
Aqui tem o Pinóquio, tem esse fantoche aqui que representa, inclusive, uma cultura muito popular lá no México, né? Que lá as pessoas cultuam lá a morte, né? E a caveira, ela tem essa representatividade. Para eles festejam, no México eles festejam o Dia dos Finados por lá, né? E aqui tem outros bonecos também, outros fantoches. Esse aqui tem jeito de fantoche oriental, né? Indiano, enfim, bem bacana. Olha o gato Félix aqui também. Ó, pessoal, vocês estão ouvindo aí? Esse é o aquecimento das pessoas que vão participar aqui do Ópera Estúdio, né? Essa é a terceira edição e eu vou invadir agora. Fazer muito barulho aqui porque eles estão aquecendo, tem que concentrar. Vamos seguindo aqui, ó, as cadeiras aqui. Daqui a pouco tá cheio de gente aqui para assistir essa apresentação. Vou falar com o Fabiano, que é o professor, um dos idealizadores desse projeto. Aqui o Fabiano concentrado. Senta aqui do lado dele. E aí, Fabiano, tudo bem? Tá tudo certo. Desculpa eu atrapalhar aqui a concentração, o ensaio, o aquecimento aqui. Mas o que a gente quer mostrar mesmo esse projeto é bem importante, né? E você que está à frente como professor, explica pra gente o que é o Ópera Estúdio. O Ópera Estúdio é um projeto de extensão da UEA. Ele visa dar aos nossos alunos a oportunidade de ter a vivência da ópera, do fazer a ópera no ambiente profissional, só que com a supervisão dos professores da UEA. Vamos atrapalhar esses rapazes aqui? Ó, o Fabiano vai mostrar pra gente que vai apresentar o cantor e o pianista. Quem são? Então vamos lá. Luiz, esse aqui é o nosso Luiz, o nosso barítono. Ele está fazendo um trecho aqui da ópera Don Giovanni. E aqui o Pedro, nosso pianista, que participa aqui também do Ópera Estúdio. Olha, o legal é o seguinte, que esse projeto, né, Fabiano, é um projeto que envolve tanto os alunos quanto também profissionais da comunidade, né, para ter essa interação, para ter essa, vamos dizer assim, essa oportunidade de dividir a experiência, né? Com certeza. Por exemplo, o Luiz, ele é um cantor profissional que se uniu ao Ópera Estúdio justamente para complementar a formação e fazer essa troca da experiência que ele tem com os nossos alunos, solidificando a formação que ele já tem. O Pedro é um aluno da nossa Universidade Federal, da UFAM, que também se uniu ao projeto nesse mesmo intuito. Então, o Ópera Estúdio, ele atende tanto os nossos alunos da Universidade do Estado, quanto é aberto à comunidade em geral. Luiz, fala dessa experiência que você tem, já é o terceiro ano dentro do projeto, né? Sim, tem sido gratificante, até porque, além da troca, né, é um momento de, sobretudo, aperfeiçoamento como profissional, como cantor de ópera. E nesse momento todos nós somos alunos, todos nós somos aprendizes e todos nós estamos aqui para cada vez mais crescer, porque sempre temos o que aprender, sobretudo nesse meio que é da música erudita, da ópera. Deixa eu pedir licença aqui do Fabiano, já eu volto para conversar com vocês também, novamente aqui o Pedro, o Luiz e o Fabiano. Deixa eu dar a volta por aqui, viu, Val? Me acompanha aqui que eu vou conversar com o Pedro. Fabiano, bem interessante a história do Pedro, né? O Pedro estava me contando aqui que ele, desde novinho, já queria ser pianista, né? Via nos desenhos animados lá, os desenhos animados tocando piano, pediu um piano da mãe. O que a mãe deu para ti, hein, cara? Bom, com a finança acessível na época, um teclado pequeno, né, para começar a brincar de tocar. E hoje a mamãe está perto ainda, né? Sim. Ela vê hoje aquele teclado pequeno se transformar nesse instrumento aqui bonito, que tem um som maravilhoso. Com certeza, ela fica honrada, um privilégio. Ela queria ter tocado piano na juventude, como ela não conseguiu, ela projetou isso em mim. Como qualquer criança curiosa, assim, com interesse, eu quis aprender a tocar, então aprendi basicamente sozinho, autodidata, mas apenas por hobby. Depois eu tive algumas aulas, alguma instrução mais profissional, ingressei na faculdade e estou seguindo carreira. Já está sendo ensaiado desde o ano passado, em agosto do ano passado. A gente já tem um trabalho com os cantores, não só do Mix de Ópera, mas também da Ópera La Bohème, que a gente vai apresentar no final do mês, dentro do Festival de Ópera. Então a gente tem um ensaio toda semana com eles, um ensaio de 2 horas, para preparar todo esse repertório. A única novidade desse terceiro é que cada
ano a gente faz uma ópera diferente. Esse ano a gente resolveu fazer o mix de óperas que já tinham sido realizado antes. Então a única diferença é essa. Mas o projeto sempre visa difundir a ópera e mostrar a ópera para a comunidade. Quando nós escolhemos aqui o Casarão de Ideias e o horário das 18h30, não foi por acaso, porque nós queremos atingir um público, por exemplo, que sai do trabalho agora às 18 horas, que vai ao largo passear, está aqui pelo centro e tem aqui no Casarão a oportunidade de assistir um espetáculo como esse. Então eu convido todos vocês para vir aqui assistir o Mix do Casarão às 18h30 e também teremos La Bohème dia 29 e 30 de maio no Teatro Instalação. E agora vamos ficar em silêncio e apreciar aqui a ópera oferecida aqui pelo esse projeto maravilhoso. Ficar em silêncio agora, viu, gente? Até a próxima. Muito obrigada por sua participação, Walter. O Galeria vai para o intervalo e na volta tem o quadro Você Conhece com o artista visual Eduelson. Não sai daí! Um grande artista plástico que veio do Macapá para Manaus há 30 anos e expõe o seu talento através de telas, esculturas e instalações. Vamos conhecer mais de perto o trabalho de Eduelson. E claro que ele abriu as portas do ateliê para receber o Galeria. Eduelson, muito obrigada por nos receber aqui nesse seu espaço tão íntimo. Olha, o prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande receber o Amazonsat para divulgar o meu trabalho e contribuir com a divulgação da arte da Amazônia para o mundo. Hoje, além de divulgar o teu trabalho, a gente vai conhecer também o teu trabalho. Falando nisso, já faz 30 anos que você mora em Manaus. O que te trouxe para cá? Bom, o destino ele traça coisas na vida da gente que a gente não consegue, imaginar. O que me trouxe para cá é que meu pai era funcionário da Eletronorte, nós fomos de Macapá para Tucuruí, para a barragem de Tucuruí, e depois vindo aqui para Balbina. E Balbina terminou a obra e já era o ano de 1987. Nós ficamos por aqui e nesse ficar nós já temos 30 anos de Manaus e agora nós somos amazonenses, querendo ou não. Mas quando você veio para cá, você já tinha esse trabalho voltado para as artes plásticas ou esse interesse começou aqui? Não, esse interesse sempre foi desde criança. Eu sempre gostei de rabiscar, de pintar, eu pegava... Tava no sangue? Tava, sempre teve nas veias, porque eu rabiscava, pintava a parede de casa, a mamãe me dava umas pancadas. Eu, no colégio, sempre me destacava, fazendo trabalhos escolares, eu era muito requisitado. Então fica uma dica aí para os papais e mamães não brigarem com as crianças quando elas estiverem rabiscando as paredes, né?
Eduelson, já que a arte estava presente na tua vida desde a infância, em que momento ser artista plástico passou a ser profissão para você? Bom, é complicado a gente se profissionalizar nessa área no Brasil, né? Tem que chegar a um ponto que tu tem que ter segurança que o teu trabalho é bom. Porque ninguém vai comprar se predispor a comprar uma determinada obra de arte se ela não se emociona e sente vontade de ter aquela peça na parede. O Eduelson já é bem conhecido aqui em Manaus, já fez diversos trabalhos, já participou de várias exposições, mas de que forma você buscou se aperfeiçoar para que esse reconhecimento viesse? Eu sou autodidata, só que como eu sou ligado a essa área, eu sempre fui muito curioso para aprender mais, para me dedicar mais e para me aperfeiçoar mais. Aí eu sempre procurei pesquisar muito material. Pode ver que todas as minhas obras eu uso múltiplos materiais, eu faço colagem, eu amasso lata, eu uso prego. Porque arte você tem que buscar o quê? O diferente. Além de diversos materiais, o Eduelson produz também vários tipos de artes. Ele trabalha com escultura, com instalações, com pinturas em telas, mas qual delas você se identifica mais? Olha, eu gosto de todas as 3 modalidades. Às vezes eu vejo que uma pintura dá para você fazer uma escultura com aquela ideia e às vezes de uma escultura dá para fazer instalação. As 3 modalidades de artes estão presentes na tua vida profissional desde o início? Não, primeiro vem o desenho, depois vem a pintura, porque a pintura e o desenho eles são irmãos siameses, eles estão intercalado um ao outro. Depois aí já vem a escultura que é tridimensional e a instalação também é irmã da escultura. E você costuma determinar um tempo para a produção de cada obra ou vai muito da tua inspiração? Eu sou uma pessoa que tem uma intuição muito aguçada. Então hoje quando eu amanheço eu digo, bom, hoje eu vou pintar um quadro, aí eu começo a fazer a peça. Daqui a pouco eu vejo uma ideia, eu digo, não, eu vou parar e vou fazer uma escultura. Às vezes eu trabalho simultaneamente, tanto no quadro, né, como numa escultura. E as instalações, só as instalações, às vezes eu vou pela rua, eu vou passando, aí eu vejo um material interessante, eu vou lá, me aproprio daquele material e começo a desenvolver o trabalho. E se tratando das pinturas em telas, em que tu busca inspiração? A minha inspiração, na verdade, é a minha intuição. O que eu gosto é de descobrir novas imagens, né? Mostrar para o público até onde a gente pode ir buscando imagens diferentes. Tá? Daí é a essência da chamada pintura abstrata, né? Que é uma abstração de coisa que não lembre nada do que a gente é acostumado a ver. Um homem, uma mulher, uma paisagem, uma natureza morta. Ao longo desses 30 anos de carreira como artista plástico, você tem uma noção de quantas obras você já produziu? Olha, é um pecado meu, porque eu não faço anotações. Eu tenho muita preocupação de produzir, mas são muitas peças. Às vezes eu vou passando pela rua e o pessoal me para, eu vi uma peça tua em determinado local. Nem imagina. Nem imagina. Então eu tenho uma peça tua que eu ganhei de presente. Uma vez eu vendi 2 trabalhos para Toronto, no Canadá. Tá? Um artista internacional? Sim, tem muitas peças no exterior, porque Manaus está inserido, querendo ou não, no turismo internacional por causa da Amazônia. E assim as tuas obras estão espalhadas pelo mundo todo? Tem muito espalhado, tem muitas obras espalhadas, isso é legal. Ao longo desse tempo, quantas exposições você já participou? Já participei de inúmeras exposições, por exemplo, em 1998, primeira Mostra Internacional de Arte da Amazônia, que ocorreu no Palácio Rio Negro, foi uma exposição marcante. A usina Chaminé, 1996, primeira Bienal Internacional de Artista da Amazônia, com artistas do Rio de Janeiro, foi muito interessante. E tem muitas, olhando o currículo, tem mais de 30 exposições coletivas e individuais. Algum dos teus trabalhos te rendeu alguma premiação? Sim, em 1990, no primeiro Salão de Desenho de Manaus, eu fui premiado. E em 1993, no primeiro Festival Internacional de Arte e Cultura de Tabatinga, onde participaram 3 países,
Brasil, Colômbia e Peru, que fazem a tríplice fronteira. Sim. E a minha escultura foi premiada. Olha aí, um prêmio para o Brasil. Okay. E para o Amazonas, né? O que é mais importante. Sim, foi bem interessante porque o pessoal da fronteira começou a descobrir, a interagir com os trabalhos aqui dos artistas aqui da capital de Manaus. Foi bem interessante. Eu gostei da experiência. E agora, para finalizar, fala sobre a tua atual exposição. A exposição está sendo um sucesso, tá? Eu estou com mais de 20 peças e tem 2 esculturas. O pessoal passa e admira muito as obras, me cumprimenta. Está sendo uma resposta fantástica, porque nesses espaços comerciais é interessante, porque passa pessoas de todas as camadas sociais. O rico, o pobre, o branco, o preto, o estrangeiro, o local. Né? Tá sempre aberto no sábado, domingo, feriado. E assim o Galeria fica por aqui. Mas não esqueçam que nós temos um encontro marcado na próxima segunda. Até lá!